Pessoal, nós temos 4 polos no curso de bacharelado, né, de administração. Maués, Manacapuru, Lábrea e Clari. Clari, né? Estamos nesses 4 polos. Com previsão, foi consultado agora recentemente, né, o SEB, Centro de Educação à Distância, vamos consultar o colegiado, de abrir novas turmas em Roraima. O curso do PENAP também tem previsão de abrir novas turmas no Acre, não é isso? Não é isso, professor? É isso, no Acre. Né? Mas o curso de administração tem previsões para o próximo ano, né, que vai existir um novo vestibular, um novo ingresso, né, no curso, de oferecer mais 3 polos fora da região do estado, né, da região de Roraima. Estamos ainda verificando a disponibilidade e como é que funciona. Né? Nós temos muito parecido o nosso sistema, nós temos o professor ministrante, né? E temos o tutor à distância, que vamos dizer que fica aqui em Manaus, e em cada um desses polos a gente tem um tutor presencial, ele que, vamos dizer, apoia o aluno nas atividades, nos relatórios, ele que tem um contato mais presencial com o aluno. E como a cada 2 meses, né, os professores ministrantes e os outros professores aqui da FES, né, da FES, viajam para esses polos, né, e aplicam provas presenciais, e ao longo dos 2 meses, que o módulo mais ou menos tem 2 meses, os alunos vão enviando trabalhos, exercícios solicitados na plataforma Moodle, né, pelo professor. Mais ou menos assim. Eu acho que a gente pode até mudar um pouco o nosso formato, até por sugestão aqui da mesa, que possa funcionar mais uma apresentação dialogada, como já começou com as perguntas, a gente poderia até continuar nesse formato, e aí a pergunta surge, a gente pode direcionar para algum membro da mesa que deseje responder. Tem alguma participação espontânea, alguma pergunta? Vocês querem vir aqui à frente fazer? Querem falar bem alto daí? Já foi falado aí sobre que o curso é muito bom, a avaliação foi boa. Então eu queria saber dos membros da mesa se, na opinião de vocês, as vantagens e as desvantagens com relação ao curso presencial. Eu acho que essa é uma excelente pergunta, e provavelmente vários de vocês têm essa mesma pergunta, essa dúvida. Eu acho que cabe uma participação geral da mesa nesse sentido, né? Eu vou pedir que os 4 respondam isso a partir de cada uma das suas visões. Professor Clomar. A vantagem do EAD está, vamos dizer assim, são várias, né? Tem várias vantagens, tem desvantagens também. Vou citar apenas umas que os demais colegas falaram. Vou começar pela desvantagem, que é a falta do contato do presencial, do emocional. Então, essa falta de contato é uma grande desvantagem que causa uma evasão maior do que a que nós temos no presencial. Então, é necessário que o aluno de EAD ele seja autodidata, vamos dizer assim, autônomo, e tenha muita vontade, porque ele conversa com o computador na maioria das vezes e não com as pessoas. Então, essa é a desvantagem, que, assim, na minha visão, é a maior, né? E a vantagem maior é que ele escreve muito. Portanto, o que a Ana Cláudia percebeu é que, como ele se comunica via escrita, ele vai sendo corrigido a cada momento. Portanto, vamos dizer, ele passa 4 anos conversando via escrita. E ele passa, é uma grande vantagem, né? A ser corrigido constante, portanto, a escrita dele se torna bem melhor. Para além dessas vantagens que a professora Eleomara citou, a gente pode enumerar que o ensino à distância tem a questão da flexibilidade, a questão do horário, né, para você conseguir se organizar. Essa flexibilidade de horário, é sempre bom destacar que não quer dizer de modo algum que você vai estudar menos.
Eu acho que os alunos de ensino à distância, se tiver algum presente aqui, vai poder até confirmar isso. Vocês acabam estudando mais, na verdade. Porque basicamente não tem mágica. Uma disciplina de 60 horas que você tem no curso presencial, você tem um horário específico à noite, no turno que você estuda, você vai na universidade, senta ali, conversa com o professor, debate a disciplina e pronto. No curso à distância, você vai ter que ter aquela hora na semana para estudar. A diferença é que você pode trabalhar e alocar aquele horário dedicado ao estudo no melhor momento que você achar interessante, né? Então a flexibilidade vem nesse sentido. Mas, para além da questão da vantagem e da desvantagem, acho uma coisa que tem que ficar sempre bem clara, e que ainda hoje não é muito claro, principalmente para alguns candidatos que querem ingressar no EAD, é que existem perfis que são mais aderentes e perfis que não são tão aderentes para o ensino à distância. Então, a evasão que tanto o Márcio, a professora Ana e a professora Cleomara citaram, que é muito grande, ela, de maneira geral, acontece muitas vezes por questões de adaptação à metodologia mesmo. Não se trata de ser uma questão de qualidade, especificamente do curso, até porque, como a gente destacou aqui, de maneira geral, os cursos que são ofertados pelas universidades federais, principalmente, têm grande qualidade, e isso é comprovado por N fatores. Mas sim a questão de adaptação. No nosso caso, conversando com alunos de graduação, é muito comum, entrevistando candidatos, conversando com candidatos, eles terem uma impressão de que, eu vou fazer um curso, consigo facinho o diploma da UFAM, consigo facinho o diploma da UF. Quando entra, eles sentem a carga de estudo que é, a carga de dedicação que é necessária, e a partir daí, eu vou desistir, e aí acontece a evasão. Então, a questão de entendimento do perfil é fundamental também. Para além, obviamente, da questão da desvantagem e da vantagem, que está presente como no curso presencial também, né? Por seus bônus e seus ônus, né? À medida que o microfone vai andando, a resposta vai ficando um pouco mais complexa, né? A professora vai... Bom, eu queria tentar complementar um pouco, principalmente com o que a professora Cleomara falou. Um dos grandes desafios que eu percebo na educação à distância é a falta de tom na comunicação. Porque como a gente é limitado a uma via de comunicação praticamente única, que é a comunicação escrita, né, digitada, e o texto é muito frio. A professora colocou muito bem essa questão e eu queria reforçar um pouco. O texto escrito, e se ele não tiver uma redação muito cuidadosa, ele pode suscitar mais de uma interpretação. E isso é um fator que, pelo menos na especialização, eu senti bastante delicado, porque uma mensagem que é interpretada com um tom mais hostil, com um tom mais pejorativo, pode gerar uma resposta à mesma medida, até chegar a um extremo que já ocorreu lá conosco, que eu, como coordenador, tive que intervir, intermediar e perceber que, na verdade, não passou de um mal-entendido, né? Mas, por outro lado, uma vantagem que eu também gosto de reforçar é que o ensino à distância, ele fortalece, ele possibilita muito mais que o ensino presencial, que o aluno desafie os conhecimentos ali postos, por algumas questões. A primeira delas é que, como o aluno está sozinho ali com o seu computador, meramente ele tem o computador não como uma via de estudos, mas também uma via de pesquisa e consulta. Então, para o aluno que está estudando pelo computador, é muito mais fácil ele pegar aquele conteúdo, colocar num mecanismo de busca tipo o Google, buscar pontos de vista diferentes, e o temor de uma retaliação numa sala de aula, todo mundo já deve ter passado por isso alguma vez, de ter medo de falar e algum colega olhar meio torto, ou ter medo de desafiar aquele conhecimento do professor, que na verdade os professores também são seres humanos, de carne e osso,
aprendendo, né, buscando aprender. Então a gente constantemente aprende com as turmas, e esse debate ele é fundamental para que haja crescimento dos dois lados. E muitas vezes a sala de aula física, isso é prejudicado pelo temor do aluno em desafiar o conhecimento estabelecido e emanado ali pelo professor, que está ali por uma questão de tempo e oportunidade, né? Quando ele está sozinho no computador, aquela timidez, aquela situação de constrangimento, ela fica um pouquinho de lado. E aí ele é só mais um texto no meio daquele monte, né? Normalmente o aluno, às vezes muito tímido, ele não coloca nem o rostinho lá no perfil. E aí ele manda, e o professor é mais um aluno, e isso para a gente é bastante interessante, porque isso nos força a fundamentar bem as nossas respostas, né? Uma resposta evasiva numa sala de aula, ela pode passar batido, porque muitas vezes ela não vai ser desafiada. Num texto, isso não pode acontecer. A resposta ela tem que ser bem fundamentada. Então, essa é uma vantagem que eu acho bastante importante aí no ensino à distância. Bem, falando das vantagens, né? Das vantagens que a gente se destaca, que não foi falado, é a questão da vantagem econômica. No estado continental, como é o estado do Amazonas, com dificuldades logísticas, né? A questão do ensino à distância viabiliza, né, a gente levar a educação, a formação aos alunos que estão no interior. Formação e desenvolvimento para os municípios do interior, né? Imagina construir um prédio de Alfam numa cidade distante. É economicamente mais viável, né? Trabalhar com a modalidade à distância, principalmente nesses interiores, né? E a necessidade de formação, os alunos não podem se deslocar para a capital, né? A gente precisa levar essa formação lá para o interior, e essas pessoas vão ficar lá naquele interior, vão desenvolver aquele interior. Então, o papel social da educação à distância, especialmente aqui no nosso estado, ele é fundamental, né? Outra situação, ser professor no Amazonas é diferente de qualquer lugar do planeta, né? A gente pega barco, a gente vai para as florestas, vai, né, visita os municípios. Isso, vocês sabem que é uma logística complicada, dormir uma noite em barco para chegar lá nos municípios e conhecer o município. Então, é um desafio grande para o professor. A outra coisa, então, mas também vantajoso, né? Você conhece vários municípios, conhece a realidade bem diferente da sua realidade. Eu sou do Nordeste, para mim realmente é uma realidade bem diferente. Mas, assim, eu fico feliz quando eu chego e vejo pessoas trabalhando na área de administração, contribuindo para aquela cidade, desenvolvendo aquela cidade, e a gente sabe que tem a nossa contribuição. Aqui nós da UFOM, nós do SED, né, do Centro de Educação à Distância, todos nós professores tutores, né, e ver o pessoal se formando agora, da primeira turma se formando, é uma imensa satisfação. Agora, tem as dificuldades, né? Por exemplo, os ônibus, né? Por exemplo, agora a gente teve recentemente orientação de TCC, trabalho de conclusão de curso, né? Orientar via distância um trabalho de conclusão de curso não é fácil, né? Tanto para o aluno como para o professor. É um trabalho grande, importante, complexo e que dá uma certa dificuldade por conta da distância, né? A gente tem até aqui um aluno que está formando agora conosco da educação à distância. Não sei se tem mais algum aqui, mas não é fácil. Ou seja, orientar à distância não é fácil, mas é um desafio para nós professores e para os alunos também. Estamos apenas aprendendo, se for a primeira turma, vamos aí melhorar, né? Enquanto a Ana vem aqui à frente fazer a pergunta, deixa eu só complementar um detalhe que foi lembrado aqui, que muitas vezes, pode ver, é que quando a educação à distância chega no interior, ela leva inclusive infraestrutura que não existia, como por exemplo conexão de internet. Muitos interiores passaram a ter internet a partir da educação à distância, que tem sido um grande benefício. Boa noite a todos, boa noite professores.
A minha pergunta é exatamente em cima da colocação que a professora Ana Cláudia acaba de fazer, só que a minha pergunta é mais especificamente na comunidade indígena. Nós sabemos que no Amazonas as distâncias, como a professora colocou, e eu acredito que a UFAM ela vai mais aqui para perto, mas nossa Amazônia é um mundo. Né? A universidade tem algum projeto, principalmente para aquelas comunidades próximas fronteiras, para levar a educação à distância, porque eu assisti ano passado um documentário que já existe, eu não me lembro bem se é a IFAM, se é o IFAM ou a UEA, que já tem mais ou menos um intercâmbio com uma comunidade indígena. E eu achei muito interessante, porque além de eles fazerem a parte de modalidade universidade, graduação, mas eles fazem questão de colocar as suas raízes, seu jeito, sua etnia, a sua etnia, mas abrindo ao aprendizado da nossa língua portuguesa, da nossa universidade. A universidade tem algum projeto assim que vai ser implantado nessas comunidades? Bom, a Ana está fazendo uma pergunta que não é para o curso de administração a priori, tá, Ana? A educação indígena, ela está vinculada não ao UAB. O AB, Universidade Aberta, é um programa que cuida de EAD do Brasil, mas nós também temos separado do AB a Secretaria de Educação Básica, a SEB, trabalhando com EAD também. Então, a SEB é quem é responsável pelas licenciaturas de educação. E a SEB, a priori, tem programas da educação indígena. No entanto, a UFAM, os professores responsáveis pela UFAM ainda não tomaram a iniciativa de ir à frente. Eu estou na educação, junto com o pessoal da educação, hoje em dia, trabalhando com eles, e eu posso dizer para vocês que esse ano agora, 2012, iniciou o curso de educação infantil, que eu tive o prazer de criar a primeira disciplina, que é a Introdução ao Mundo, que eu tenho trabalhado com eles lá. Eles têm o curso de gestão escolar, que, de certa forma, o PNAC tentou abarcar, mas não conseguiu, porque aí isso é uma briga política entre a SEB e o UAB. E gestão escolar já existia, no caso, dentro da UFAM, de a SEB, então ele permaneceu onde estava. Tanto que nós só temos os 3, e vocês, pelo que eu vi também, então deve estar dentro da pedagogia, por conta disso. Tem, eu falei, infantil, gestão escolar, tem a graduação da pedagogia, que está já completa online, e alguns cursos de aperfeiçoamento e especializações. Mas, a priori, a educação indígena ainda não está sendo envolvida no processo, não porque não haja programas do MEC, porque, pelo que eu sei, se a gente fizer os programas baseados na educação com base tecnológica, o MEC apoia, né? Mas porque ainda é necessário que o grupo da UFAM, que toma conta da questão indígena, assuma esse papel frente à educação à distância. Mas aí já é uma responsabilidade que não entra dentro da Faculdade de Estudos Sociais, mas da Faculdade de Educação, e aí isso foge um pouco a nossa alçada, ok? A professora Ana Cláudia complementa, por favor, a respeito dessa, como é que a gente chega na questão indígena, e logo depois o Eliezer tem uma pergunta. Sim, gente. Nós chegamos nas comunidades indígenas, né, de forma indireta. De forma indireta, por exemplo, Lábrea, a gente atende o município de Lábrea, e lá em Lábrea a gente tem mais de 90 tribos indígenas ao redor, na região de Lábrea, no município de Lábrea. Então, a gente não chega de forma direta na tribo, mas tem alunos, vamos dizer, que a gente atende lá em Lábrea, Maués, por exemplo, Sarô, por exemplo, que são, vamos dizer, de etnia indígena, né? Então, a gente atende de forma indireta, não exatamente voltado para a tribo.
exatamente dentro da tribo, né, mas de forma indireta no município. Outra situação é que, por exemplo, os conteúdos, o MEC exige que sejam tratados conteúdos voltados para minorias, né, tipo afrodescendentes, temas indígenas, e dentro do nosso conteúdo a gente busca, né, abarcar e tratar esses assuntos pela necessidade do próprio MEC e pela necessidade da nossa região, né, que a gente vai estar sempre, vamos dizer, em contato com essa temática. Por exemplo, lá em Lábrea, a gente tem o pessoal que atende as comunidades indígenas, que são nossos alunos, e acaba que sempre a gente está tratando, lá em Lábrea, em outros municípios, vai estar vindo à tona a temática do indígena nos nossos conteúdos e nossos, vamos dizer, nas nossas apresentações. Nosso aluno forma. Boa noite a todos. Meu nome é Eliezer de Queiroz, eu sou do Polo de Manacapuru, eu faço bacharel em administração pela Universidade Federal do Amazonas, e o que eu vou poder falar para vocês um pouco sobre o que é o ensino à distância, né? Perdão, os professores. Para vocês terem uma ideia, quem faz ensino à distância, o aluno ele tem uma tendência a se ficar mais focado no estudo. Vocês sabem, todos aqui já foram estudantes, já estavam no colégio particular, colégio do Estado. Então, eu sou um aluno que eu vim do colégio do Estado, né? Eu não tive oportunidade de estudar na escola particular. Mas o que eu posso dizer para vocês é que é muito gratificante para mim estar aqui hoje, para falar com vocês. Eu tinha uma outra metodologia de vida, eu nunca pensei na minha vida que eu ia poder cursar uma faculdade, porque os meus pais eram muito pobres e não tinham condições de bancar uma faculdade particular para mim. Eu sempre fui um bom aluno, mas eu nunca tive essa oportunidade de cursar uma escola como eu estou cursando agora, a minha faculdade. Eu queria falar para vocês é que quando o aluno está no computador, ele está estudando, não é diferente de um aluno presencial. Só que há um paradigma que você não tem seu colega do lado para trocar uma informação, ou foi como o professor falou mesmo, ou, poxa, como a gente está acostumado, que já foi aluno, sabe como é que é. A atenção é mais, você tem que ler mais, você fica mais focado, o professor também está mais ligado com você, porque se você quer uma informação, você passa para ele, automaticamente ele dá de volta. Se você está em conflito com outro aluno do lado, o professor fala uma coisa, fala outra, às vezes o conhecimento fica um pouco a desejar, porque ele explicou para um, explicou para outro. No caso do ensino à distância, você tem aquele domínio, você pode desinibir, você pode conversar com o professor, você está certo, você está errado, faz desse jeito, faz isso aqui não está legal, ajeita. E quanto à prova, é a mesma prova que o aluno presencial faz, a gente faz a prova, faz vestibular. A prova ela é marcada a cada tempo que você vai presencialmente, você vai fazer a prova, então não é tão diferente de um aluno presencial. Tem alguns paradigmas, mas não é tão diferente. Venho falar para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, agradecendo a todos os meus, né? E venho falar para vocês que é muito bom. Eu espero que isso venha a evoluir cada vez mais, porque tem muita gente que não tem condições de se locomover para a escola ou de ir para uma faculdade, né? Que eu acho que isso aí, para mim, é uma vitória. Como eu acho que muitos alunos futuramente vão ter suas vitórias e vão poder ter uma vida melhor. Tá? Muito obrigado, boa noite para todos. Tá? Desculpa eu atrapalhar vocês. Eu acho que não atrapalhei de maneira alguma, até engrandeceu e exemplificou muito bem, Eliezer, tudo isso que a gente estava falando aqui. Bem, tem mais perguntas?